A paz do Senhor, graça e paz para cada um dos meus irmãos. Queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos aos novos inscritos. Obrigado pela sua confiança, que Deus possa abençoar grandemente. Nesse dia 25 de setembro de 2020, queridos e amados irmãos, trago uma palavra de edificação, uma palavra de força, de fortaleza para o nosso desenvolvimento no mundo espiritual com Deus. Queridos e amados irmãos, o mundo espiritual, segundo a Bíblia, é de onde traz a nossa força e a nossa derrota. O mundo espiritual, ele é muito real, porque somos espírito. A morte vem quando um espírito deixa o corpo mortal, esse corpo ao qual nós estamos convivendo nele, essa casa aonde estamos trabalhando, estamos construindo famílias, estamos vivendo neste mundo. O nosso mundo é dividido em três áreas. Tanto o mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. Nós sabemos que o nosso Deus está no mundo espiritual. Em João 4,24, ele nos diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Da mesma forma, o nosso inimigo é no mundo espiritual. E muitas das vezes nós esquecemos isso. Tudo que se faz no mundo espiritual reflete no mundo físico. Por isso precisamos tomar cuidado com aquilo que cremos ou aquilo que deixemos de crer. Porque ele é bem real, ele está ao nosso lado, ele está infiltrado, nós estamos neste meio. Mesmo que você, amado irmão, não queira acreditar, ele está aí. E ele existe, e ele tem afetado cada um de nós. O nosso desenvolvimento, nosso chegar até aqui, nós fomos afetados por o mundo espiritual. Eu lembro que uma certa vez eu tive uma experiência interessante. Ao chegar na faculdade, estava ali e fui aos poucos cedendo. Foi cedendo, indo com os colegas, brincando, saindo. Quando pensou que não, já estava afastado dos caminhos do Senhor. E quando eu cheguei lá, eu já estava andando junto com eles, me vestindo igual a eles, comia e bebia igual a eles. Eles quem? As pessoas no mundo, as pessoas que não têm compromisso com Deus. Porque Deus chamou nós para ser o quê? A diferença. Se você andar no caminho dos escarnecedores, é o que o Senhor nos abre os nossos olhos lá em 1 Salmos, lá no capítulo 1 de Salmo, para que nós não assentemos na roda dos escarnecedores e nem andamos nos seus caminhos. Quando andamos nos caminhos dos escarnecedores, convivemos com eles, querendo agradar, viver, ter amizade, ser recebida. Aí você começa a fazer coisas. E de repente o mundo espiritual, ele começa a te envolver de uma tal forma, mas o mundo espiritual do maligno. E aos poucos você vai perdendo a visão espiritual de Deus, você vai perdendo o conhecimento, vai esquecendo a palavra, vai esquecendo daquilo que Deus tem na tua vida, as promessas que Deus tem na tua vida. E você, quando pensa que não, já está envolvido totalmente lá. E uma certa vez, aconteceu algo muito interessante. Eu cheguei a passar mal, minha pressão arterial estava muito elevada. E me levaram para uma UPA,
né? Unidade de pronto atendimento. E eu cheguei lá às 10 horas, 22 à noite. O médico colocou, as enfermeiras colocou, mediu, a pressão estava muito alta, me levaram direto lá para o médico. Porque minha pressão estava 24/18. Eles olharam e disseram, olha, você está quase tendo um infarto. A sua pressão arterial está elevadíssima. E eles aplicaram tanto remédio em mim. E eu fiquei esperando ali. Pediram para que eu sentasse no local e começasse a tomar água. E eu comecei a tomar água, E comecei a ir para o banheiro. E depois de uns 10, 15 minutos depois, fui chamada novamente para olhar e estava do mesmo jeito. E eles continuaram aplicando o remédio, estava do mesmo jeito. E isso foi até, de 22 horas, foi até quase 1h30 da manhã. E quando eu percebi que estava ali agindo, que o mundo espiritual estava agindo, eu comecei a olhar para os lugares e eu percebia que eu não estava só. Eu percebi que existia ali vários demônios. Porque eu cheguei naquele hospital, eu cheguei acompanhada de um moço. Quando esse moço se aproximava de mim, a minha pressão arterial ficava elevadíssima. Quando ele se afastava, ela diminuía. Aí foi o ponto, ele disse, vou em casa, eu tenho que fazer uma viagem e eu não posso ficar aqui a noite toda, eu tenho que descansar, que eu pego o avião às 7h30 da manhã e vou buscar suas coisas, que está lá. E eu volto e você fica aqui internado, que é o jeito. Quando ele saiu, a minha pressão arterial foi 12/8. E o médico me deu já alto. Não, vá para casa, tem que ver o que está acontecendo, ver que pico é esse, que a gente demorou para colocar sua pressão arterial no lugar novamente. Você é muito jovem. E ali eu comecei a falar sobre o irmão que trabalhava ali também, que era médico, e começaram a conversar comigo. Você parece com ele e tal. Vai para casa. Quando o moço chegou com as minhas coisas, com a minha bolsa, ele disse assim, eu já estava fora, e ele disse, o que você está fazendo aqui fora? Eu disse, não, o médico me deu alta e eu tenho que ir para casa, depois eu vejo como é que está esse pico de pressão. Ele disse, não, estava muito alto, vamos lá de novo. E eu fui. Quando eu cheguei lá, irmãos, estava mais alto do que antes. E eu percebi uma coisa estranha. Quando ele se aproximava de mim, eu era atingida. Eu não sei se usar aparelho, eu não sei o que era, mas era algo terrível. Quando correram, chamaram o médico novamente. O médico disse assim, deixa eu só falar com ela. E perguntou assim, este moço tem feito alguma coisa para você? Eu disse, não. Este moço era um rapaz, um senhor que eu estava com pouco tempo, que eu tinha conhecido, e a gente já estava tendo, não era um relacionamento, era tipo um namoro, ele já conhecia a minha família, a gente estava ficando junto. Quando, de repente, o médico pediu para ele esperar lá fora, e eu fui lá esperar lá fora. Ele foi esperar lá fora. Quando ele saía de perto de mim, minha pressão voltava ao normal. Quando ele chegava, minha pressão. Aí o médico disse, tem alguma coisa errada. Eu disse, eu sei, doutor, mas não é no mundo físico, é no espiritual. É o Senhor que quer que eu me afaste. E eu fui pedir para esse senhor, não, pode ir. Depois nós falamos, eu fiquei lá. O tempo que ele saiu, minha pressão voltou ao normal.
Quando minha pressão voltou ao normal, eu chamei um Uber e fui para casa. Pela manhã, quando eu ainda estava dormindo, pela manhã, eu escutei a voz da pastora lá da igreja, que eu estava me congregando antes, que estava afastado. Aí eu só dei um pulo, né, de onde eu estava deitado e disse: ore por mim, quero voltar para o Senhor. Quero voltar para Deus. Aí eu contei o que aconteceu no hospital. E isso, irmão, foi uma coisa real, uma coisa forte. O mundo espiritual, ele atinge o mundo físico. Deus tem cuidado do seu povo. E naquele momento, naquele hospital, quando eu olhava dentro daquele hospital, eu via a morte. Eu via vários demônios escuros, pequenininho, pulando de cadeira em cadeira, tudo feliz porque eu estava ali. E eu sabia que ali não era o meu lugar. Meu lugar não era andando com pessoas que eu não fosse meu marido. Mas eu estava na faculdade, era de maior. Eu era uma pessoa livre. Eu tinha direito de ter a minha vida particular. Eu tinha direito de arrumar um namorado, de dormir na casa dele, no apartamento dele. Eu tinha esse direito. O mundo sem Deus é assim, mas não dá quando você pertence a Deus, amado irmão. Este mundo físico, ele é atingido pelo espiritual. E eu lembro que quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, eu já falei algumas vezes para vocês que eu olhava, eu estou dizendo de mim, tá? A cobrança de Deus comigo. As minhas unhas, elas eram tão grandes, eu achava aquelas unhas lindas, bonitas. E eu ia colocar, pintava, ela mandava fazer, arrumava, mas só que as minhas unhas, eu não conseguia enxergar elas com a cor de outro esmalte, mais simples, mais calmo. Não, tinha que ser com aquele vermelho, vermelho. Eu não enxergava. Estou aqui falando para vocês que eu não conseguia ver. Eu colocava, eu não conseguia ver elas. Eu achava elas feias, elas sem cor, sem nada. Aí, quando eu colocava aquele vermelho vivo, grande, aquelas unhas grandes vermelhas, eu conseguia ver elas e elas estavam bonitas. Mas de outra cor, poderia colocar qualquer outra cor, eu não conseguia enxergar. E nesse dia, quando a pastora orou por mim, que eu me reconciliei, voltei para Jesus, e eu olhava assim para as minhas unhas, eu achei aquele ridículo, aquela coisa feia. Que coisa, como é que eu ando com isso? Aí eu tirei. Tirei aqueles esmaltes, achando aquela coisa mais feia do mundo. Estou falando de mim. Amados irmãos, o mundo espiritual, ele é real. Ele nos atinge de todas as formas. Principalmente se nós somos servo de Deus, se nós temos um chamado, se nós pertencemos a Deus, nós não vamos ser a mesma pessoa que estava antes lá no mundo, antes de conhecer o Senhor. Porque tudo ali você vai lembrar da palavra, do que está escrito. Eu lembro, irmão, de uma certa vez que eu estava indo para a faculdade e tinha um senhor que entrou no ônibus, eu estava sentado lá no último banco. E aquele senhor entrou, ele estava tão bêbado. Era um jovem aí acho que de uns 30 e poucos anos. Ele entrou, sentou, assim, entrou pelo último, a porta, né, do ônibus, sentou ali, ele estava com uma sacolinha, uma sacola, e tinha uma Mamitex ali. E ele tinha, assim, um vidro, assim, de uma bebida, assim, um vidro, assim, pequeno. E ele estava com um celular ligado na sua bolsa, na sua mochila. E ele sentou e escutava aquele louvor. E chorando, ele colocava aquela bebida assim na testa e ficava chorando. E naquele momento eu olhei, observei que a alma dele estava clamando para sair daquela vida.
E ele não tinha força. Ele conhecia Jesus, ele tinha todo o conhecimento, mas estava perdido, ele tinha voltado para o mundo. Existe uma batalha muito grande, uma batalha feroz que acontece no mundo espiritual, que nos atinge no físico. O Senhor é Espírito. A nossa vida, ela flui do Espírito. Se o Espírito abandona o corpo se acaba. Lugar de corpo sem Espírito vai para o cemitério. Não tem como vivermos longe de Deus, porque é Deus que alimenta o Espírito. E o nosso Espírito tem vida. Se estarmos longe do caminho do Senhor, não adianta. Existe um mundo de guerra no mundo espiritual. É o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão dom do Espírito Santo, o dom da vida eterna. Essa batalha feroz que o mundo quer nos destruir, o mundo espiritual da maldade. Em Hebreus 1:14 nos mostra que os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Por que eles têm que nos servir? Por que os anjos têm que nos servir? Por que os anjos? O Senhor fala lá no Salmo 91, fala que Ele colocará anjo ao nosso lado para nos guardar os nossos caminhos, para que nós possamos ser eles. Olha o que Deus dá ordem para os anjos, para pegar e pelas nossas mãos, para que nós não tropecemos em pedra. Por que isso, irmãos? Porque para que a vontade soberana minha e sua seja cumprida. Você já ouviu falar várias vezes alguém dizendo, ou até mesmo você já fez isso, quando você colocou assim, se levantou e resistiu àquilo que estava acontecendo, e você chegou e disse assim, eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito essa doença, eu não aceito essas confusões, eu não aceito, e você resistiu àquilo. Pois é, os anjos do Senhor, eles estão acampados ao nosso redor para que a nossa vontade soberana seja respeitada. Porque o Senhor Jesus nos fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele não entra pela porta. Quando aquilo que eu estava sentindo, olhando para as minhas unhas, e eu não via elas com outras cores ou sem esmalte, eu não conseguia ver, eu não conseguia enxergar. Quando aquilo saiu, que eu voltei para os caminhos do Senhor, depois daquela batalha naquele hospital, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu olhava e por que eu não conseguia ver as minhas unhas? Elas são tão lindas, não preciso andar pintando ou colocando coisas, mesmo que pinte coisas chamativas tão fortes. Mas por que aquele missionário? Porque o inimigo aproveitou que eu estava ali naquele lugar, que eu estava longe dos caminhos do Senhor, e eles queriam tirar minha vida enquanto eu estava lá. Porque se eu morresse longe dos caminhos do Senhor, eu iria direto para o inferno. Então o inimigo, quando lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, ele fala que o nosso adversário ele só quer uma oportunidade para nos destruir quando estamos o quê? Longe. Quando estamos o quê? Frágil. Quando estamos o quê? Sem vigilância. Eles queriam me matar. Eles queriam destruir a minha vida. Eles queriam fazer de tudo para me tirar deste mundo. Quando eu vi uma guerra sendo travada, e quem abriu os meus olhos? O Espírito Santo. Naquele pronto-socorro, o Senhor abriu os meus olhos e mostrou quem estava ali tentando tirar minha vida. E a partir daquele dia, eu disse para aquele senhor, olha,
Se você tiver algum sentimento, quiser alguma coisa comigo, vai ter que vir para os caminhos do Senhor, porque daqui eu não saio. Eu não vou mais sair daqui. E se quiser algo realmente sério, vai ter que casar. E ele sofreu, enrolou, mas não quis. Eu não podia, irmãos. Eu não podia viver longe de Deus, porque a minha vida vem de Deus. A sua vida vem de Deus. Você tem que olhar o que é melhor para a sua vida. Você tem que entender que viver longe de Deus não dá. Viver longe de Deus tem sofrimento. Viver longe de Deus tem morte. Amados e queridos irmãos, e o mundo espiritual, ele nos afeta de todas as formas. De onde vêm os milagres se não vêm do espiritual de Deus? De onde vem a força de você levantar todas as manhãs, mesmo indo à noite? Quantas vezes você já se deitou à noite e falou para Deus, ou pensou no seu coração, se Deus não te fortalecesse, tu não teria força para levantar de manhã, porque você estava cansado, estava deprimido, estava cansado fisicamente dos trabalhos, da busca de lutar pela sua vida. E quando você levantou de manhã, você estava diferente. De onde vem essa força? Não é do descanso das nossas células, essa força vem de Deus. E você tem um sonho, um sonho que veio revigorar suas forças, onde Deus falou com você, onde você foi orar e sentiu a presença de Deus pela madrugada, e você viu Deus te fortalecendo. Amados e queridos irmãos, tudo que você vê no mundo físico é projeção do mundo espiritual. Se você vê um homem jogado no mundo das drogas, se prostituindo, matando, adulterando, fazendo coisa errada, ele vem do mundo espiritual. Se você vê alguém que era tudo isso, que ninguém dava mais nada por ele, e ele de repente deu a volta por cima, começou a servir a Deus, começou a ter uma mudança, uma transformação, veio do mundo espiritual. Quando uma criança nasce, a mãe e o pai podem gerar a carne, mas a vida, o espírito vem de Deus. Quando uma pessoa deixa esse mundo, a carne volta para o pó, porque do pó ela veio, e o espírito vai para Deus. Então não tem como as pessoas andar no mundo sem ter essa noção que o mundo espiritual ele é real, ele é verdadeiro. Ele é feroz para quem anda longe dos caminhos do Senhor. Ele é destruidor, é aprisionamento. Eu lembro quando eu era criança, morava em uma cidade no interior do Maranhão, onde tinha umas vizinhas que certas vezes a gente via um movimento na casa dela, porque no interior, antigamente, as portas das casas, tudo era aberto, as pessoas sentavam nas portas e conversavam, as casas das pessoas sem muro, tudo era aberto as portas. Você chegava, se não tivesse aberto, estava encostada a porta, você entrava na casa do vizinho, que você morava ali, cantava, corria pelo terreiro dele, brincava de roda com as outras crianças de lá e via aqueles movimentos. Uma certa vez, eu vi um movimento de muita gente entrando em uma casa e tinha uns rapazinhos lá, umas crianças que a gente conhecia, brincavam junto de roda. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a mãe dele estava no chão chorando e um monte de gente ao redor dela. E ela estava chorando, eu pude perceber, eu fui procurando ali por que ela estava chorando. Então ela estava chorando e eu vi as mãos dela sendo colocado óleo, o pessoal limpando e faxando. Porque ela pertencia a um terreiro de macumba, um terreiro lá que eles dançavam, rodavam lá.
E parecia, pelo que eu entendi, parecia que ela tinha que fazer um trabalho, fazer alguma coisa. E ela não fez o trabalho direito, não deu certo. E o espírito entrou nela, o espírito maligno. Tinha uma pedra de castigo, tem uma pedra que eles colocam assim de castigo. Aí ele entra na pessoa, toma todo o domínio do corpo daquela pessoa, e ele levantava e batia as mãos dela, batia as mãos, aí eles batiam até rachar a palma da mão e sai sangue de tanto bater. É assim que os espíritos malignos castigavam. Eu lembro de outra vez que tinha outra vizinha que ela tinha tido uma filha e ela fez um pacto com o espírito maligno, lá com a certa entidade, e que ele disse que a filha dela pertencia a ele e nunca deveria cortar o cabelo da menina. E uma certa vez a menina já estava numa idade assim, acho que 12 a 13 anos, e a menina acabou cortando o cabelo, né, em algum lugar por lá, cortou e a mãe dela não soube, e ele foi para cima dela, da mãe, se apossou do corpo dela e queria jogar ela dentro de um poço, e ela estava toda retorcida e querendo jogar, e foi quando a irmã, os vizinhos se atracavam com ela e perguntaram por que ele estava fazendo isso, porque disse que a menina, ela não prestou atenção e a menina cortou o cabelo. Irmãos, esse mundo espiritual é real, ele está aí. Mas se você pertence a Deus, você vai ter o mundo espiritual te dando vida, te fortalecendo, te dando saúde. Mas o inimigo vai trazendo aprisionamento, castigando, trazendo morte eterna. Porque nós não podemos servir a Deus e servir ao outro mundo. Nós só podemos servir o Deus da vida, o Espírito da vida. Senhor Jesus nos fala lá em João, capítulo 6, verso 63, que é o Espírito que dá a vida. É o Espírito que traz a vida, a carne não produz nada. Nós precisamos realmente servir a Deus, buscar o Senhor, e este mundo é real. Lá em Apocalipse 12 fala: portanto, celebrem-nos os céus e os que neles habitam, mas ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. E ele está por aí, agindo camufladamente, falando através de pessoas, usando outros para te conduzir para distante de Deus. Esse mundo está aí. Por mais que você não queira acreditar e não queira ver, ele existe. E ele é real, ele é feroz. Ele traz o vício da droga, ele traz o vício da bebida, da prostituição, do adultério, da confusão. É ele que produz tudo isso. Mas o Senhor vem para dar vida, para nos libertar. Antes de Jesus vir, não tinha como nós nos livrar dessa situação. Mas quando Jesus chegou, nos deu o livre-arbítrio, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por mim e por você, amado irmão. Nós precisamos realmente saber que Deus está conosco, do nosso lado, e que Ele tem vida. É por isso que a porta dos céus ela é estreita, porque é difícil, é complicado. Mas aquela escancarada que você pode tudo, você pode beber, não faz mal não. Não é nadinha. Para o mundo, isso não dá nada. Eu pago as minhas contas, eu pago os meus impostos, eu cuido da minha família, posso beber. Mas o mundo
Ele não consegue ver a realidade. Ele não consegue. O mal vai prejudicando nós aqui. E nós sabemos que ele é real, mas às vezes nós deixamos assim, como eu estava acontecendo. Eu sabia que eu estava errada em estar longe dos caminhos do Senhor. Eu tinha que seguir minha vida. Senhor, o Senhor me ama e eu tenho que seguir minha vida, eu tenho que encontrar uma pessoa. E as pessoas, hoje, se você for dizer assim para as pessoas, olha, eu só vou ter relacionamento com você, relações íntimas, só depois de casar, eles riem de você. Eles riem da sua cara. Se a mulher chegar e dizer isso para um homem, e este homem não ter Deus na vida, ele sorri, deixa de ser besta. Outros homens, isso é bestada, é uma bicha. As mulheres, mulher vai sorrir do homem. Eu conheci um colega da faculdade, que ele era todo cheio de músculo, todo bonitão, tudo. E uma certa vez eu perguntei para outra colega, mas cadê a esposa desse? Aí eu nunca mais vi a esposa dele. Ela disse assim, olha, eu vou te falar aqui uma coisa, esse aí é um engodo de Satanás. Como assim? Este homem, ele se prepara desse jeito para andar nas igrejas. Ele vai encontrando aquelas pessoas que têm uma condiçãozinha, mais ou menos, para manter e bancar ele. O que ele faz? Ele vai para a igreja, se aproxima das pessoas e se finge de ser crente. E no fundo, é para destruir aquelas mulheres que estão ali, muitos anos, precisando de um amigo, de um companheiro. E ele se finge de crente. Aí quando ele tira tudo que a pessoa tem, que paga carro, paga isso, paga aquilo para ele, aí ele larga, ele vai para outra igreja, arruma outra. E vai assim. E tudo isso vem do mundo espiritual. Por isso nós precisamos vigiar, precisamos ficar atentos, porque esta guerra está aí. Esta guerra é real. E todos nós temos uma escolha, ficar do lado de Deus ou do diabo. Nós precisamos lutar contra essas influências malignas que atuam no nosso consciente, no subconsciente, através dos espíritos. Nós precisamos lutar, e isso é uma batalha espiritual. Em Tiago 4:7 nos fala, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Vamos nos submeter a Deus. Eu sei que a vinda do Senhor está próxima e nós precisamos continuar na guerra. Nós precisamos continuar de cabeça firme e purificado no sangue de Cristo. O mundo espiritual, ele nos afeta diretamente, tem uma influência muito grande. Se a gente estiver com Deus, esta influência de Deus, da parte de Deus, vem nos transformando, vem nos mudando, nos leva mais para perto de Deus. Quando o nosso espírito é transformado por Jesus, meus irmãos, isso transforma toda a nossa vida. O Espírito Santo começa a mudar nossos pensamentos, desejos, ações, luta contra a nossa natureza pecaminosa. Começa a nos colocar numa posição a falar diferente. Em Gálatas 5,16 diz, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Queridos e amados irmãos, se você viver no Espírito, se você andar verdadeiramente no Espírito de Deus, buscar a presença de Deus, você vai resistir toda a maldade. O mundo espiritual, irmãos, pode destruir a minha vida material, física, vocês sabem disso, quantas pessoas largou a família, foi viver debaixo das pontes, porque começaram a usar droga, começaram o inimigo trazendo essa influência. O mundo espiritual também nos pode afetar de uma forma
grandiosa e negativa. Precisamos tomar cuidado para não nos submetermos à influência maligna. Precisamos resistir, como diz Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Estejam alerta e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Precisamos continuar lutando. Precisamos estar de prontidão, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos fortifique para nos, amados irmãos, nos defender de toda essa influência maligna. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos ouvir a sua palavra constantemente. A libertação, o entendimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar na igreja. Nós precisamos, amados e queridos irmãos, de ter a participação, comunhão com o corpo de Cristo, de participar da Santa Ceia. Nós precisamos, sabemos que tem lugares que é horrível, tem lugares que você preferia ficar sem poder ir na igreja. Mas aquela igreja, mas você tem que ir, tem que continuar. Em nome de Jesus, não desista. Continue, porque lá fora a situação é pior, é mais grave. Jesus está voltando. Jesus já voltou para milhares de pessoas. Neste ano, muitas pessoas deixaram este mundo, morreram. E elas, irmãos, muitas delas não estavam preparadas. Muitas delas tinham seus planos, seus projetos. Ninguém estava preparado para morrer, como também muitos não estavam preparados para sair deste mundo, porque os seus corpos físicos estavam dominando o mundo espiritual do inimigo. Teve muitas pessoas que deixou este mundo e não tem mais esperança de salvação. A oportunidade agora, a oportunidade desse momento. Viva em Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus nesta manhã, te dando graça pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Derrama a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajude a enfrentar, Senhor, essas batalhas no mundo espiritual. Senhor, como vamos nos defender daquilo que não vemos, se o Senhor não edificar a nossa casa espiritual, se o Senhor não nos proteger de toda a influência do inimigo? Nos ajude, olha para as crianças, Senhor, para os jovens, olha para os esposos, esposa, abençoa, proteja em nome de Jesus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, para fazer com que a nossa vontade soberana venha ser cumprida em nome de Jesus. Não permite que os espíritos malignos entrem na minha casa e possa tomar o domínio do meu corpo, da minha família, dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pai amado, vai libertando aqueles que se encontram em prisões, vai libertando aqueles que estão enfermos, através de doenças que vêm do mundo espiritual do maligno. Em nome de Jesus, liberta o teu povo. Olha para os filhos que ainda estão no mundo, em nome de Jesus. Derrama a tua misericórdia para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado pelo teu amor e seja feita a tua vontade em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos, eu peço em nome de Jesus que vocês compartilhem para outros, compartilhe para a sua família, para os seus amigos. Também eu peço a Deus que abençoe os irmãos, os novos inscritos, sejam bem-vindos em nome de Jesus e que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Este canal é uma porta onde Deus abriu para nos abençoar através da sua palavra, através das revelações e visões, em nome de Jesus. Permaneça na presença de Deus, permaneça nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Toda sexta-feira temos a live a partir das 9
às 20 ou às 21h30, estamos entrando, né, no canal para ter uma palavra com vocês. E a revelação de Deus, ela vem através dessa comunhão, dessa comunicação. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.